E aí, galerinha, tudo bom? Tô de volta e hoje a gente fala ainda dentro do assunto Uma Vida com Propósito. Lembrando que nós temos 40 dias de vida com propósito. Hoje nós estamos no 13º dia e vamos falar sobre a adoração que agrada a Deus. Ficou curioso? Então fica ligado e vem comigo, vamos nessa. Oi, pessoal, tudo bom? Estamos de volta, graça e paz, e hoje a gente vai falar dentro do assunto Uma Vida com Propósito, e a gente entra agora em adoração que agrada a Deus. Qual é a adoração? A palavra de Deus lá em Marcos 12:30 fala o seguinte: ame o Senhor e o seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. Olha que forte. Então, ame a Deus de toda a sua força, todo o seu entendimento, toda a sua alma, todo o seu coração. Lá em Coríntios 13:13, né? 1 Coríntios 13:13 fala, né? Que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Olha que importante. Então ele está falando, reforçando lá em Marcos 12:30 também, a respeito do amor. A gente começa falando, né, sobre esse 13º dia, falando sobre o que Deus quer para a nossa vida. E o que Deus quer para a nossa vida? Ele nos quer por inteiro. Deus não quer você por pedacinhos, ele quer a sua vida por inteiro, ele te deseja por inteiro. Olha, ele pede o seu coração e pede toda a sua alma, toda a sua mente, toda a sua força. Deus não está interessado em uma pessoa que tenha um comprometimento com ele tímido. Ele quer um comprometimento de obediência por completo e não obediência parcial, né? O tempo que sobra, o dinheiro que sobra, né? Ele quer sua devoção completa. Veja o exemplo de Caim e Abel, né? Abel ofereceu a Deus das primícias, ele ofereceu do melhor, e Caim ofereceu do que lhe restava, do que lhe sobrava. E aí ainda ficou com inveja quando Deus aceitou o quê? Aceitou o incenso, né? O sacrifício de Abel. Tem também a mulher samaritana, né? A mulher samaritana é um exemplo maravilhoso. Então ela começou a questionar, né, a melhor forma e o melhor lugar de adorar a Deus. E aí Jesus responde para ela que, na verdade, o importante não é onde, e sim como você adora, né? O importante é quando você se coloca verdadeiramente em espírito de adoração ao Senhor. E aí a gente vai falar um pouquinho hoje sobre 4 coisas que são características da adoração que o Senhor espera de cada um de nós. Então a gente vai falar o seguinte: primeiro, o Senhor se agrada quando a nossa oração é precisa. Como assim? Algumas pessoas adoram a Deus, ao Deus que elas criam na cabeça dela, né? Eu estava lendo Êxodo, Levítico, Números, e tem momentos que a gente fica assim: meu Deus, o Senhor fez isso. Meu Deus, o Senhor agiu dessa forma. E aí o Senhor mostra na palavra por que ele agiu assim, porque ele precisava agir assim para que as pessoas mudassem a vida delas, para que houvesse transformação e cura. Deus quer que você adore por quem ele é. Adore não pelo que ele pode te dar ou que ele pode te oferecer, mas pelo amor que ele tem por você. E aí o que acontece? Às vezes a gente
cria, né? Algumas pessoas criam na sua cabeça deuses e adoram esses deuses inexistentes. E não, nós devemos adorar o Deus que está ali na Bíblia, na palavra de Deus, aquele Deus verdadeiro. E quando a mulher samaritana pergunta para Deus a respeito da adoração, para Jesus Cristo a respeito da adoração, ele fala assim, que importa adorar em espírito e em verdade, porque o Senhor procura os adoradores, né? Esses adoradores, que são aqueles que o adoram em verdade. Então isso significa que Deus quer que a gente o adore tal como ele é verdadeiramente, como é revelado na Bíblia, ok? Então é esse Deus verdadeiro, esse Deus que às vezes a gente se assusta com algumas atitudes dele, mas ele sabe de todas as coisas e sabe o porquê de todas as coisas. Então ele quer que a gente adore tal qual ele é. O segundo ponto é a adoração autêntica, né? Quando Jesus diz que nós deveríamos adorar em espírito. Ele estava falando não só sobre o Espírito Santo de Deus, mas o nosso espírito. A gente tem falado sobre isso na live, né? Que nós temos carne, né? Temos alma e espírito. E o que cola no espírito é o nosso espírito. Por quê? Porque o espírito, ele, quando a gente morre, ele volta para Deus, né? O nosso corpo volta para o pó. E a nossa alma é que fica no conflito de que para onde ela vai, né? E aí o que acontece? Nós devemos adorar em espírito. Para quê? Para alcançar o espiritual, o reino espiritual. Então nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E dentro de nós esse espírito de Deus que Deus nos concedeu, que soprou em nossas vidas, ele deve estar adorando para que a gente chegue ao reino espiritual. Então, quando Jesus fala assim, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, ele está dizendo o seguinte, ame verdadeiramente, ame não só de palavras, mas ame de coração, né? E quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, amamos verdadeiramente a Deus, essa adoração, ela vem do Espírito, ela vem de dentro para fora. E a palavra de Deus fala o seguinte, né? Que o homem vê a aparência, mas Deus vê o quê? O Senhor vê o quê? O coração. O Senhor vê o nosso coração. Ele não vê a aparência. Então ele se regozija, ele fica alegre, ele fica emocionado quando o Espírito está movendo com gemidos inexprimíveis dentro da gente e a gente começa a adorar verdadeiramente ao Senhor. Não aquela adoração hipócrita e fingida, né? A palavra de Deus diz que os fariseus, né, eles eram hipócritas, eles eram fingidos. Por quê? Porque eles estavam ali jejuando, orando, adorando para que outras pessoas vissem o quanto eles eram adoradores, o quanto eles eram bonzinhos. Não, Deus não quer isso. Ele quer o teu coração. A gente falou, inclusive, isso, acho que no passado, né, no vídeo passado, falando a respeito de que Deus quer ser seu amigo, Deus quer estar próximo de você, mas para isso você precisa ser verdadeiro. Você não vê Deus escondendo os defeitos de nenhum dos servos dele na Bíblia, e você também não vê nenhum servo dele não questionando, não brigando, não. Você vê sendo verdadeiro, sincero, clamando de todo o coração. Meu pai costumava dizer que assim as pessoas ficam muito preocupadas minha voz, eu sou soprano, eu sou contralto, eu sou isso, eu sou aquilo, e Deus não está preocupado com isso, ele está preocupado do que vem de dentro para fora. E às vezes muitas vezes, né? Meu pai dizia assim, muitas vezes uma adoração desafinada chega ao céu e uma adoração muito afinada
bate no teto e volta. Por quê? Porque não que não seja importante, que isso? É importante se dedicar, né? As pessoas, principalmente as pessoas que tocam no louvor, os levitas que vão lá na frente, precisam ensaiar, precisam buscar, precisam. Tem que fazer isso. Mas antes disso, tem que buscar a presença do Senhor, o Espírito do Senhor nas suas vidas. Porque não adianta cantar muito bem se não vem de todo o coração, não é louvor. Outro ponto muito importante é a adoração atenta. Como assim a adoração é atenta? Assim, quando a gente canta de maneira mecânica ao Senhor, sem prestar atenção no que significa cada palavra, sem prestar atenção no que a gente está falando verdadeiramente ao Senhor, né? A gente é a mesma coisa que repetição de palavras, é a mesma coisa de reza. Você adorar o Senhor só porque aquele cântico é bonito. Não, você tem que prestar bastante atenção no que você está cantando a Deus, o que você está louvando a Deus, né? Tem alguns cânticos que às vezes a gente até canta errado, a gente nem percebe que está cantando errado, mas por quê? Porque a gente não está vendo a letra, a gente está só no ritmo, na música, no batuque, e a gente não está entrando nos santos dos santos para adorar, entendeu? Então, assim, quando você está no santo dos santos, você se entrega verdadeiramente, você tá atento ao que você está falando para Deus. A gente fala assim, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, tudo deixarei. E aí, quando a gente se vê numa situação onde tem que entregar alguma coisa, tem que deixar alguma coisa, por amor do Senhor, a gente fala, não, Senhor, não, isso não, eu não admito, isso eu não permito, isso eu não... E aí o que acontece? Você só cantou, você não adorou verdadeiramente, porque você disse que tudo entregaria, que tudo deixaria por amor de Deus, por amor de Jesus. E outros cânticos também. O que acontece? Então, se a gente louvar, dizendo para Deus, olha, eu quero louvar de verdade, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo em minha vida, enche-me de ti até transbordar, esvazia-me de mim, olha o que você está dizendo para Deus, esvazia-me de mim, né? E entre outros louvores que a gente fala, eu posso passar por qualquer coisa, né? Se for para te servir, para te buscar, né? Pode me provar, Senhor. Então, existem muitas palavras que a gente fala. Eu não estou dizendo que são palavras errôneas, não. Eu estou dizendo que a gente tem que falar de todo o coração. Então, às vezes, a gente está cantando e não está louvando. O Senhor quer sim que tudo você entregue, que você deixe tudo por amor a Ele, que você seja capaz de passar por todas as coisas por amor a Ele, né? De carregar a sua cruz e o seguir, mas quando isso acontecer na sua vida, você não pode questionar a Deus por isso. Você disse e não estava se ouvindo, né? É importante a gente saber o que a gente está falando. E a prática, a Bíblia diz, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, porque Deus quer o seu corpo, porque Ele não diz, apresentai os vossos espíritos, porque sem o corpo você não pode fazer nada nesta terra, neste planeta, né? Porque sem o corpo a gente não faz nada. Na eternidade, você irá receber um corpo novo, um corpo glorificado, né? Melhorado, aprimorado, onde você não vai sentir dor, não vai sentir medo, não vai ter doença, nem nada disso. Mas aqui na terra, Ele quer que você adore com todo o seu corpo. E isso é fazer, é praticar, não só falar. É como a gente falou, tem que ter atenção no que você está
louvando a Deus. Por que que tem que estar atento? Porque Deus quer que você pratique, entendeu? Deus quer que você faça, que você ofereça o seu corpo em sacrifício vivo. E aí eu repito para vocês, Deus nos quer por inteiro, né? E aí eu quero deixar uma perguntinha que fala o seguinte: o que agrada mais a Deus neste momento? Minha adoração pública ou minha adoração particular? E o que eu farei a respeito disso? Né? A palavra de Deus diz que você deve ir para o seu quarto, né, em secreto e adorar ao Senhor e buscar ao Senhor. E aí fica a pergunta: você tem buscado ao Senhor publicamente para se mostrar ou você tem buscado ao Senhor, simplesmente buscado ao Senhor? E se você tem feito de maneira diferente, o que fazer para mudar isso na sua vida? Fica ligado e vem com a gente.